bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Hoje, já que estamos assim numa de legalizar cenas, vamos legalizar a droga. As que ainda não são legais. As que não são legais. E portanto, antes de começarmos, vocês não se vão apresentar hoje, sou eu que vos vou apresentar. Peço desculpa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Sim. Que traficantes de droga, assim daqueles que toda a gente sabe, é que vocês conhecem? Pablo Escobar. Não vale dar nomes portugueses. Não, porque nós não queremos arruinar pequenas empresas. Exatamente. Portanto, Acho que o mais conhecido é mesmo esse. Esse é o da Colômbia, não é? O Paulo Não. Escobar é o da Colômbia? Não é Não. mexicano. Não, esse é o da Colômbia. é o Paulo. colombiano. É o colombiano. O Colombiano. mexicano é o El Chapo. Exatamente. E então vamos fazer uma apresentação como deve ser. Sim, senhor. Eu auto-intitulei-me Franco Lucas da Contabilidade. Ok. Ok, sabes que o Google das pessoas está a trabalhar neste momento. Quem? O Google das Google. pessoas. Se quiser, pronto. Traficante de droga pertencia à máfia nos 60 e 70 em Harlem, Nova York. Ok. Se quiserem podem pesquisar mais, eu também vou fazer depois. Aqui, o El Chapo da gestão hoteleira. E na outra ponta, Pablo Escobar da política. Pronto. Acho que- não está mal, não está mal. Acho que está bonito. Acho que foi bem Tá feito. bom. Acho que foi bem feito. Pronto. Acho que sim. Pronto. Só não tenho tanta barriga como ele, mas de Nem resto... tanto dinheiro, acho Nem que tanto eu. dinheiro, não, isso aí também... Nem tanta droga. Tanto- Tanta droga também não tens. Nem confirmo, nem desconfio. Não se pode revelar esses Exato, esses segredos. Eu começava então por uma pergunta. O que é que entendem por droga? Para vocês, o que é droga? Queres começar tu? Posso começar? Portanto, droga. Droga é uma... Pá, para mim eu acho que droga é alguma coisa que muda o teu estado de espírito. Ou seja, tu ao consumires, o teu estado de espírito vai mudar. Por exemplo, podes ficar alegre e só te rir das coisas, podes ficar... Alterado. Sim, é basicamente altera o sistema. Eu ia dizer exatamente isto, que é algo que dá-nos inibição para nós podermos, ou seja, nós alteramos o nosso estado, a nossa forma de ser, o nosso estado de espírito, não é? Não sei, eu não me lembro de ter tomado para ficar nesses níveis, mas acredito que dê ali momentos de ilusão mentais às pessoas. A única coisa que eu sei é que nós não devemos tomar caso a gente vá conduzir. É a única coisa que eu sei, por isso deve alterar ali alguma coisa a nível quer físico, quer mental. Não sei o que dizer mais, eu acho que resumiu na perfeição aquilo que eu sei. Concordo com o que vocês disseram, mas acho que há uma distinção que é importante para o resto deste episódio, que é entre as drogas legais e as ilegais, porque eu acho que quando se fala em drogas, toda a gente pensa nas ilegais, nas que nós cá não podemos vender, comprar, consumir e tudo isso. Eu acho que se nos esquecemos das drogas legais, tudo o que é medicamentos, Sim. se formos a ver, álcool também pode ser uma droga, Sim, exatamente. todas essas, e agora depois, numa brincadeira, cola é uma droga, porque já todos nós ouvimos falar do fulaninho ou da fulaninha, que a gente não discrimina, Não discrimina ninguém. que gostava de cheirar a cola, todos nós já ouvimos uma história. Sim, ou então aquele cheiro, não sei se também é igual, mas o cheiro a gasolina ou gasóleo quando se está a colocar. Sim, também. Portanto, era por aí. Acho que a distinção entre drogas legais e ilegais e a criminalização da venda de umas e não de outras, e o controle da venda de uma e não de outras, faz parte da definição do que é drogas para cada um de nós, acho eu. Ok. Então nessa lista estás a incluir, por isso, a cerveja, que acaba por ser Não, tudo o que é álcool. tudo Sim, tem cerveja álcool. sim, mas o álcool e os fármacos, tudo que porque alteram também o estado. nas Mas drogas tens- eu incluía tudo o que é drogas que nós sabemos que é legal consumir, os medicamentos, porque no fundo são drogas, mas que são aprovadas por alguém. Eu já percebi. E depois, o álcool não enquanto, por exemplo, como é que eu ia dizer isto? Não enquanto
eu vou jantar e bebo um copinho só porque fica bem ou eu uso para cozinhar, não. Enquanto substância, para ficar mais feliz, para ficar mais desinibido, aí sim consideraria o álcool uma droga. Sim, não, ok. Não, isso se calhar é importante para aquilo que Diz, vai ser diz. o resto da conversa. Não. Não, sim. Podes dizer. Sim. Não, mas por exemplo, tens por exemplo, agora vamos por aqui mais concreto, que é por exemplo, tu tens a erva legal e a erva ilegal. Ou seja, se tens a erva medicinal Sim, está bem. e depois ok. tens a erva que é ilegal vender. Sim. Pronto. E o que muda ali é o THC. Ou seja, o THC é o que te vai dar a moca. Ele estudou por Percebes? O THC é o que te dá a moca. A moca, pronto. Eu acho que quem resolve. resolve. Acho que quem resolve percebe Opa, nitidamente que é a percebe. moca. Pronto. Portanto, é isso que te muda. Portanto, a erva medicinal tem o CBD, que o CBD é basicamente vai-te relaxar. A única coisa que te faz é relaxa-te. Por exemplo, pessoas com ansiedade, ataques de pânico e assim, há muitas que fumam. É como os cremes para as dores musculares, que têm uma Não é- certa não- dose da planta do cannabis. Do cannabis? Sim. Sim. É? Sim, Ah, eu já Mas ouvi não- falar, mas nunca imagina. usei, nem sei onde é que posso comprar, de Mas cremes. se souberem, a gente Souberem, desde já se souberem, manda souberem. mensagem. Não, mas é interessante para dores musculares Sim, e para sim. ajudar a recuperar e pelos vistos faz bem às articulações e à inflamação de articulações, músculos e tal, cremes com parte da planta do cannabis, Da mas fruta, a parte que não te vai deixar, parafraseando o Pedro, com uma moca. com uma moca, exatamente. Mas, por exemplo, tu tens um problema com quem, por exemplo, anda com erva medicinal, que é, se por algum motivo a polícia para-te e pede-te para revistar e tu tens aquilo contigo, e eles não vão saber que não tem, lá está, o THC, até fazerem testes. Até Sim, testar. sim. Portanto, vai-te acontecer o que acontecia a qualquer um se fosse. Exato. E até lá é Certo, Isso acontece, isso pode acontecer a mesma coisa, por exemplo, quando tu dás, por exemplo, ao bufar o balão, tu dás um certo, dás o limite, ou ultrapassas o limite, e depois tu pedes para fazer um teste de sangue. Não é? E tu continuas a estar acompanhado pela polícia, a polícia leva-te a fazer um teste de sangue e depois Mas o problema é que um teste, se calhar, e isso demora menos tempo do que eles fazerem um teste à erva que tu tens. Pois, isso aí Não realmente faço não ideia. faço ideia. Sim. Estás a falar na questão de que a pessoa vai ter que ficar presa. Vai ter que ficar durante pelo menos, este tipo, tempo. imagina, uma noite Sim, para eles fazerem sim, os sim, testes sim, todos. Sim. Isso aí. Pá. Percebes? E por exemplo, a erva medicinal tu não precisas de receita. Podes ir à net, abres o PC, vais à net, procuras um sitezinho e mandas vir. Já agora não sei se Por acaso- como é que eu tenho a certeza que essa erva que eu mando vir é uma erva medicinal e como é que eu tenho a certeza, como é que quem me vende tem a certeza que é para esse efeito e que sou eu que vou consumir e que não vou pegar naquilo e revender para outro efeito. A questão qualquer. também é essa. Eu não sei se em Portugal isso é Isso. mesmo permitido. Por acaso Pois, cá eu não sei eu não tenho ideia que seja permitido. quão controlado está. Mas a ser tem que ser mediante X gramas, porque não pode ultrapassar o valor de X gramas de Sim, certeza. eu Porque se tu mandas, se já- tu encomendas 1 kg, estou a exagerar como é evidente. Não, mas eu consigo ir à net e mandar vir 10 gramas de erva medicinal. Olha, isso não fazia ideia. Por acaso não. E chega-te a casa como se fosse, por exemplo, uma encomenda da Prozis, como se fosse uma encomenda da H&M, como se fosse uma encomenda completamente normal. Não sabia. Essa também não fazia ideia. Não fazia mesmo ideia, até porque sempre achei que nós Agora, temos a bastantes outra- regras e limites a isso. Cá em Portugal. Pois, Mas não digo o contrário. Eu salto aqui um bocadinho à frente que eu tinha aqui escrito. Eu fui procurar se era crime estar na posse de drogas e aqui pressuponho que a erva se inclua nessas Sim. drogas. Não é crime, ou seja, não vais preso, não és condenado à prisão, pelo que eu percebi. Por isso, é mais uma contraordenação que tem uma punição diferente. Mas
a quantidade que tens em posse não pode ser superior, e agora eu tenho que ler que é para não me enganar a dizer isto, ao consumo, à quantidade necessária para o consumo médio individual durante 10 dias. Ora, eu não sei quem é que definiu, ou como é que definiram este limite, nem qual é a quantidade, nem como é que eles chegaram 5 gramas. por dia, ou após 10 dias. Não, tu não podes ter mais de 5 gramas. Pronto, então, Qualquer droga. então, pronto, é porque- Não podes ter mais de 5 gramas. Não podes ter 5 gramas de erva. Podes ter 4,9, não podes ter 5. Ok. E, por exemplo, ganza Se for é até o igual... 4,99 já não é mau, não é? Depende da balança. Da balança, exato. É tudo assim... que Só a ganza é que muda um bocado. Porque a ganza, por exemplo, se comprares 10 paus, se fores apanhado, vais para a esquadra. Pois, essa realidade, sou muito sincero, não é a minha área de expertise, nem Eu Nem estou a sei, dizer nem isto, sei. mas também... Não, calma, Não é- atenção, não estou a querer, não estou a... Ninguém aqui Não, está não, a não, dizer... não estou a acusar, estou a dizer. Só a Não passar somos ali. alguma coisa. Eu só estou a passar uma É isso, mensagem para Estás a passar para o outro conhecimento, lado, a partilhar conhecimento que connosco. eu sei também isto está a ver e a porque- ouvir. uma pessoa na faculdade, na escola, em alguns cafés, vê muita coisa. E depois uma pessoa também E eu das minhas... começa a falar ou daquilo, Até tens do aquele conhecimento. senhor no café do bairro que está lá a perguntar se não queres qualquer coisa. Eu posso dizer que das minhas relações de amizade de agora, não tenho ninguém que esteja, pelo menos que eu saiba, ou que diga que é nestes meandros. Mas cheguei a estar com algumas pessoas assim, e por acaso esta coisa das 5 gramas não fazia a mínima ideia. Sou muito sincero e honesto. Realmente nunca perguntei, porque também nunca foi um tema para mim, o tentar Sim. perceber, porque eu sabia que era ilegal, ponto, eu tinha Exatamente. pelo menos a ideia que seria ilegal. Por isso depois a questão de ter 5 ou 25 para mim não me interessava nada, bastava ter, que para mim já era considerado ilegal. E obviamente, e desde já digo tranquilamente, que cheguei a consumir uma outra coisa, também para experimentar isso aí. Acho que nunca morremos por experimentar alguma coisa. Não sei se era uma das perguntas que tu terias a seguir para nós. Por acaso era, mas era para vos apanhar de surpresa. Ah, Não era graças! já, não era assim. Opa, faz a pergunta, Era então para- faz a Fazia pergunta. pergunta, que Eu nós faço fazemos essa essa pergunta. conseguimos. Não, agora não pode ser, tem que ser mais Tem que ser fácil. mais à frente. Eu volto a perguntar, pode ser que lá em casa, entretanto, se esqueçam que já responderam, Já. já estamos outra vez. Não, entretanto, eu queria saber o que é que vocês consideram que seja o objetivo das drogas. E aqui, drogas todas. Todos. Eu acho que é tudo uma. Eu sempre tive esta ideia, posso estar errado, que é tudo uma perspectiva de combate àquilo que é a lei. O uso excessivo das drogas eu continuo a achar que é muito por mais de uma questão de desafio à lei e desafio à sociedade que instaura que a gente não possa consumir livremente as drogas, do que uma necessidade. Eu continuo a achar que há pessoas que sentem. Há quem sinta a necessidade, eu não digo o contrário, mesmo para muitas vezes desopilar a mente, para poder estar focado só numa coisa, ou então às vezes para se desinibir mais em público. Não é? Todos nós conhecemos amigos que, para poderem dançar em público, têm que beber um bocado. Todos nós conhecemos esses casos e ouvimos. E eu tenho a ideia, por isso é que eu digo muitas vezes na brincadeira, que um dia que a droga se torne legal, o consumo da mesma vai diminuir, porque eu acho que é mesmo a questão do desafio à autoridade. Uma certa rebelião. Uma certa rebelião. Eu acho que é. Exatamente como também acho que era o álcool, como foi a Coca-Cola durante muitos anos, porque a Coca-Cola não era uma coisa legal em Portugal durante o tempo do Estado Novo. E eu acho que é mais uma questão de desafio à autoridade, usando as suas palavras, de rebelião, do que uma necessidade. Estou a falar numa questão genérica. Pois há casos Há e casos e casos. casos. E cada um sabe de si, e Deus Nosso Senhor todos nós. Exatamente. Pá, eu não estou assim tanto de acordo aqui com o meu parceiro. Vais ficar sem boleia. Porque, é assim, eu acho que é lá está, acho que é uma maneira das pessoas também se libertarem do stress. Ou seja, por exemplo, vamos por aqui um caso, por exemplo, o álcool. O álcool era, por exemplo, uma maneira de, quando eu estava em estágio, de relaxar. Ou seja, saía do trabalho, estágio, o que quiserem chamar, e depois ia para um café onde estava eu e mais 20 estagiários, estávamos todos lá e estávamos lá a beber uma cerveja, uma, duas, pronto. Rezar um bocadinho por todos.
Não, isso também não, não é? Mas estávamos lá e pá, estávamos relaxados, estávamos todos na brincadeira, na tanga uns com os outros e tal, a beber uma cerveja ou duas. E portanto, não era uma cena de ei, eu preciso de. Não, é uma coisa mais de ok, tipo, vou relaxar. Eu acho que mesmo. Agora, o álcool sendo uma droga legal, não é? Agora, com as drogas ilegais, acho que também é um bocadinho isso. Ou seja, também é para. Eu acho que também serve para as pessoas relaxarem um bocado. Ou seja, dá assim um vai-te relaxar, vai fazer com que tu. Opá, não sei, não vem outra palavra a não ser relaxar. Estás a ver? Portanto, Eu, eu acho que passa muito por isso. eu juntava um bocadinho as duas vossas opiniões. Eu acho que as ilegais, em parte, lá está, é tal rebelião, querer ser um bocado contra o sistema e porque não se pode fazer, eu vou fazer. E depois há também aqueles que é para escapar à realidade ou para estarem focados só naquilo, acabam por consumir. Sim, eu também é só preciso, deixa-me só Sim, fazer sim. este parênteses. É preciso também dar a entender que aquilo que é legal hoje nem sempre foi legal. Que era aquilo que eu estava a querer dizer ao Sim. bocado, não é? Todas estas coisas que nós estamos a falar, o álcool, e agora lembrei-me da morfina, o álcool, os fármacos, durante alguns tempos não foram legais, passaram agora a ser. Mesmo ainda hoje há fármacos que não são legais em todo o lado, ainda há muito esta questão. E eu cheiro-me que o caminho é exatamente nós também irmos tornar as drogas legais. Tudo isto tem um caminho normal. Eu estava-me a lembrar da morfina, estavas agora a falar da questão da necessidade. Há quem tenha necessidade, por exemplo, da morfina. A morfina é uma das coisas que está sempre fechada a sete chaves. Eu tenho uma amiga que às vezes brincava comigo e dizia: se tu algum dia precisares de alguma coisa do hospital, tu dizes que nós temos muitas coisas a mais. E eu disse: se puderes trazer morfina, e ela disse: não, é a única coisa que a gente não pode dar. A morfina é a única coisa que está contadinha. Porque há mesmo a necessidade de haver pessoas de irem lá roubar morfina para usarem para o seu dia a dia. Mas desculpa. Pronto, a segunda parte era que as drogas legais, e eu aqui era mais o álcool, em parte ela está para relaxar, para conviver, às vezes para acompanhar uma conversa, uma cerveja, um licor, qualquer coisa, pá, tudo bem. Em outra parte é uma espécie de afirmação que eu acho, se calhar sou eu, mas acho que muitos jovens e cada vez mais cedo começam a beber sem ter muito bem a noção de quanto é que estão a beber, só para se afirmarem Sim. no grupo de amigos. Sim, é essa Pronto, questão foi. social. Há muita gente que, para se poder afirmar perante os outros, não é? Gosta de beber demais, de fumar. Mesmo a questão de fumar, há imensas pessoas, nós também devemos conhecer. Não, eu comecei a fumar porque socialmente era necessário. Não é? E depois aquela coisa do socialmente passa a ser Mas mais acho que isso era contínuo. mais. Por exemplo, acho que lá está o fumar e agora fazendo a transição para o tabaco, fumar era essa cena de é muito social, para me integrar era preciso fumar e não sei o quê, era mais no tempo dos nossos avós. Achas? Eu acho que ainda acontece. Ainda hoje acontece. Sim, não estou a dizer coisa Se que não calhar não acontece, tanto, se mas o calhar que eu não estou a dizer é tanto, sim. que no tempo deles se calhar era muito mais Eu acho que no tempo, vincado. eu acho que no tempo dos nossos avós era muito mais um ato de necessidade, até porque eles iam trabalhar mais cedo do que nós. Não é? E Mas não- por exemplo tens o caso do nosso avô que começou a fumar com 14 anos. Sim, Com 14 anos ele ainda estava na escola. estava na escola. Sim. Percebes? Mas também depois é uma questão de convivência diária. Nós hoje temos os telemóveis, os PCs e outras coisas para nos agarrar. Não é? E eles não tinham, o que tinham era a convivência de rua. Sim. E muitas vezes a convivência de rua também levava para isso. Eu não sei qual é a história do vosso avô, posso lhe perguntar, ou se não sei se vocês sabem, o porquê dele fumar ou não. Sabemos assim por algo. Pois, tens a história do nosso querido avô, em que ele na altura em que começou a fumar, ele começou a fumar porque, pronto, como eu ia dizer, era mal visto se não fumasse. Ok. Ou seja,
pronto, claro que eles não tinham aquelas coisas de saber o quão mal fazia e Certo. pronto. Agora tu já tens isso, mas mesmo assim continua a haver, continua. Mas acho que era muito mais na altura deles do que agora, na nossa altura. Pois. Sim, por isso é que se calhar o risco deles. Mas mesmo agora, é engraçado porque eles agora sabendo o risco, não é, continuam a fumar e não param. Acabam por não Pois. parar. E Sim. há essa diferença. Sim. Pronto, eu acho que podemos passar à parte que é a hipótese que estamos todos à espera lá em casa, está tudo ansioso colado ao ecrã, que é legalizando o que é preciso fazer. Primeiro saber se legalizávamos ou não. Legalizar. Eu legalizava. Sim, eu também. Eu acho que de qualquer forma. estamos todos a favor de legalizar. Sim. Sim. Pronto. Que, primeiro, cuidado Mas, é que mas deixa-me só dizer o Sim, seguinte, sim. eu legalizo, tal como também acho muito bem que o álcool seja legal, etc. Não deixava era de ter em casa, para os meus filhos que eu venha a ter, ou para outras crianças que tenham lá meu encargo, não deixarei de ter uma forma de estar, no sentido em que não gostaria de os ver a fazer isto, mas de forma exagerada, não é? Perceberem exatamente quais são os limites, porque eu, nestas coisas, eu acho que deve haver abertura e legalidade em tudo, mas também explicar às pessoas o que pode acontecer caso usem isto de forma indevida, de forma exagerada. É a mesma coisa de como quando nos dizem que se a gente colocar demasiado açúcar ou demasiado sal, também criamos aqui uma reação no nosso corpo que pode ser nociva para o futuro. Pronto, é neste sentido que eu acho que tudo legalizado, mas a explicar quais são aqui Ensinar. Sim, mas a questão do ensinar é fácil. O explicar é que, passando de certos pontos, além de criar uma dependência, pode criar problemas no corpo, é outra. Sim. E nem sempre toda a gente está aberta a ouvir este pormenor. Mas sim, desculpa. Eu ia dizer só, antes de passarmos então ao que era necessário fazer para a legalização, eu acho que o primeiro ponto seria educar as pessoas explicando-lhes o que é que as consequências de consumir cada uma das possíveis drogas, ou seja, se consumir mais do que isto desta droga, pode-lhe acontecer isto. Se consumir esta droga durante não sei quanto tempo, pode-lhe acontecer isto e é irreversível e vai morrer. Sim, Não no caso sei. do fumar até há uma coisa engraçada, que é, no tempo em que nós nascemos, era dito às mães para que se estivessem a fumar, para pararem durante a gravidez, porque podia ser nociva para a criança. Mas, entretanto, já tenho ouvido médicos recentemente dizer que a mulher é que deve escolher, mas que deve ter em consideração o seguinte, é que se parar de fumar, o corpo também vai reagir a isso. Claro. Não é? E pode ser prejudicial ou não para o bebê. Ou seja, a pessoa já tem ali um vício de tal maneira, não é instaurado o que eu queria dizer, mas instalado, exato, é isso, pode ser. Já tem um vício de tal maneira instalado no seu corpo, o corpo já está habituado àquilo, por isso há algo que quebra assim de um momento para o outro, até pode ter uma reação negativa na gravidez. Por isso é que deve ser à consideração da mãe o que é que quer fazer durante este período de gestação. E nós vemos, lá está, é uma questão de, com o tempo, também se vai mudando um bocadinho as opiniões das coisas, mas desculpa. Agora assim só aqui uma parte, pode ser nocivo para ela e para as pessoas que estão à volta. Não, sim, a grande questão do tabaco é essa. Sim, e É porque eu sinto que, imaginemos, a primeira coisa que eu faço quando acordo todos os dias, graças a Deus, fumar uma cigarrinha. Também tens nesses propósitos. Eles não gostam disso. Portanto, se alguém me vem chatear a cabeça antes de eu ter aquele meu momento, já foste. Sim, eu percebo isso. Percebes? Portanto, há dias em que se eu fumar, se eu não fumar um dia, ninguém matura. Ninguém matura, saiu na frente, Já não assim vão lá à é frente. difícil. Pronto, Agora então imagina sem tabaco. Obrigado. Opa, portanto, a piada aqui é, se ela não fumar vai ficar irritada. Se for como eu vai ficar irritada. Mais as hormonas que estão todas ali chegar. Exatamente. a mexer aos saltos. Aos saltos, a Exatamente. ebulição. Por causa da gravidez, ainda vai ser pior. É um conjunto de fatores que... São perigosos. São perigosos. Pronto, então, mas legalizando, que cuidados, que medidas é que tomavam, assim, por alto,
Eu acho que a questão seria mais do tratamento, como é que as drogas chegam cá. Não é? Até porque há muito aquela coisa de que as drogas muitas vezes vêm de forma pura para cá, mas entretanto altera-se as drogas cá que chegam. Já ouviu falar nas bananas do Lidl? Sim, das bananas do Lidl, depois das farinhas que se colocam para dar um outro entusiasmo à droga propriamente dita, entre outras coisas que não só a farinha. Por isso, aqui seria para mim mais a forma como chega e o tratamento que se dá inicialmente às drogas. Não é? Depois a forma como ela é vendida, pá, com rótulos, com legislação europeia em primeiro lugar, porque é onde nós dependemos a nível de mercado. Caixinhas. Sim, não, com o normal, sim, o normal. Não, mas mesmo que sejam em saquinhos, daqueles saquinhos que nós vemos que a malta anda, com as gansas, etc. Mesmo esses saquinhos a mim não me incomoda, desde que venha com os rótulos, com os malwares. Que os saquinhos sejam selados e sejam só abertos a primeira vez pelo consumidor. Sim, que tenha isso tudo lá, essa informação toda como tem no tabaco. O tabaco é uma caixinha. Agora, há uma coisa que eu quero diferenciar do tabaco, que é, eu sou contra aquelas imagens que aparecem muitas vezes no tabaco. Certo. Em que aparecem uma língua a mais, 3 línguas. Aqueles pulmões. Eu sou contra isso, exatamente porque. Cima deitada da minha, sim. Sim, porque se fazem isso para o tabaco, então têm que fazer para quase todas as coisas Se que nós fazem para o consumimos. tabaco, porque é que não fazem para o álcool, por exemplo? Sim, porque é que não fazem também... O álcool não tem, por exemplo, apertados ao lado do meu gordo. Não tenho, não sabes. Não tenho. Não sabes, Eu já procurei, Pode ter 9 meses depois coisas bem piores, por isso... Olha, também não me aparece. Aparece tu assim com um chaval, assim olhar para o chaval. Não aparece. Mas pronto, é a única coisa que me custa no tabaco, e eu não sou fumador, a única coisa que me custa com o tabaco é Nintendo. Mas só as imagens ou também aquelas frases do género fumar prejudica Eu a isso fertilidade? isso não me incomoda a frase, a mim incomoda-me a É só as imagem. imagens. A imagem Ok. incomoda-me por demais. Mas é uma coisa. Mas lá está. É uma coisa boa para os fumadores. Porque ó, vai ser asneira, só para avisar. Ainda bem, Ok. não, ainda bem, também estamos a Porquê? chegar para isso. Imagina, Naturalmente. Não, natural. eu antes de fumar o tabaco de enrolo era maço. Sim. E tinha eu e mais 3 amigos meus fumavam exatamente a mesma coisa. Ou seja, as imagens vêm ajudar. Porquê? Olha, qual é o teu maço? Olha, o meu é aquele que está a cuspir sangue. Sim. Olha, o meu é o gajo morto. Sim, eu já o sei meu é o isso. chavalo. Isso é a piada que se faz. Isso é a tinha piada do só Alzheimer. Sim, sim. Então, Mas tinha só uma- é uma piada, mas é realista. Porquê? Porque assim tu consegues distinguir o maço. Ok, eu tinha só uma pergunta um bocadinho mais séria, Sim. que é, já ouviste alguma história de alguém que deixou de fumar por causa das imagens? Exatamente. Ou por causa das frases? Não. Nunca ninguém. Até porque eu continuo a achar, ao contrário daquilo da história do teu avô que estavas a contar um bocado, continuo a achar que nós temos de tal maneira informação que hoje as pessoas só não sabem o mal que faz o tabaco se não quiserem. Ou se Certo. forem Sim. nitidamente analfabetas e mudas, e tem que ser assim. Surdas, Mudas, cegas, analfabetas, tem tudo. que ser assim tudo. Não é? Quer dizer, Ao mesmo tempo. atenção que pode ser cega e não ser analfabeta, não é? Sim. Pode ler. Pode ler frases. Sim, mas tem que ser tudo ao Tem que mesmo ser tempo. tudo ao mesmo tempo, que é Sim. para exatamente a pessoa não perceber o mal que faz o. Não Sim, perceber? porque hoje Ou em não dia- ouvir, não é? Ou ler, não é? As pessoas ouvem, não escutam. Isso foi. foi bonito. Isso Deixa esta aqui Essa é a frase do vídeo hoje. Já está. Pronto, não, então vocês falarem como é que seria vendido e tal, e eu há bocado tive uma ideia. Diogo, e para a economia, como é que seria? Calma, já lá vamos não é já. ainda não é o Excel Time, é mais daqui a bocado. Ok. Eu tive assim uma ideia que achei que era interessante, que era, eu não sei se já existem, mas eu já ouvi falar, salas de chute, ou seja, Sim. salas onde as pessoas, salas, não sei se são mesmo salas, mas sítios onde as pessoas podem ir para consumir. Sim, Como se fossem em Amsterdão. sim, mas não concordo. Não é isso. Calma. Calma. Peço desculpa. No fundo, é do género, mas não é bem. No fundo eram sítios onde as pessoas podiam comprar e consumir, mas as doses que seriam determinadas como seguras. Ou seja, esta droga, se consumir esta dose, é seguro, se bem que tem estas consequências todas. Portanto, pode ir ali a não sei onde, comprar a este preço, tem lá um sofazinho onde se pode encostar e consumir. Nós fornecemos-lhe tudo de forma a que seja seguro
E aqui passava já a um ponto que é depois a situação das seringas e que há uma certa, não, há uma grande transmissão de doenças por causa das seringas que ou não são esterilizadas devidamente ou são partilhadas por mais que uma pessoa, e havendo estas salas não haveria tanto perigo ou diminuiria o perigo que há por ser mais controlado. Eu Ok, acho. mas por exemplo, aí já estás a falar de drogas mais. Todo tipo de Mais drogas que agora pesadas. são Sim, ilegais. ele quis falar quando as drogas, se forem legalizadas, Se são forem todas. legais, Ok, exatamente. mas por exemplo, eu não concordaria em pôr um sítio para tu usares todo o tipo de drogas. Não, todo o tipo não. Não, eu não poderia Percebes? ser Por todo o exemplo, tipo. podias fazer como por exemplo Teria que ser- em Amsterdão. Que é, tu não podes fumar na rua. Em Amsterdão tu não podes fumar droga na rua. Droga, neste caso, erva. Não podes fumar na rua. Mas tens as coffee shops. Coffee shop, tu vais lá e é como se peça a pedir um café. Olha, quero 1 grama daquela, 1 grama daquela e 1 grama daquela. E eles dão-te, tu pagas, tens é que fumar lá dentro. Tens a consumir Eles isso. dão-te Sim, eles- sem acordo. Yeah. Agora não tens se eles te dão os filtros e as metalhas Ou se tens que levar ou cá. se tens que levar tu. Mas Mas é que são capazes Tens de lá ir uns- lá também. também é assim Certo, mas seria, percebes? estas salas não seriam tudo ao monte e fé em Deus, por assim dizer. Seria, por exemplo, para esse tipo de drogas, uns sítios, para as drogas mais pesadas, injetáveis, outro sítio, para as que é de snifar, outro sítio, não sei, não. Sítios diferentes não era misturar tudo, porque misturar tudo já toda a gente sabe que vai Mas, dar por exemplo, confusão. Eu não sou. Agora, eu não sou completamente de acordo em legalizar todas as drogas. Eu acho que controlado, se fosse Mas controlado, tu tens algumas drogas que te vão viciar a sério. Sim, mas a pessoa também só toma se quiser. Aí é uma Mas, questão. mas aqui também. Claro. Mesmo sendo ilegal, tu só tomas. mas por exemplo, Certo. já há, eu sei que há, cá tenho quase a certeza que não existe, sei que nos Estados Unidos, em alguns estados existe, que é terapia, em Sim, que sim, te sim. dão uma microdose, que é mesmo uma dose muito pequenininha de ecstasy, e estás acompanhado por um profissional, e é uma forma de... Contrariar e de controlar. Não era isso, eu vi olha, foi noutro podcast, lá está, Ah, que era um senhor que fazia, em vez de ir a um psicólogo, só sentavam-se e estavam lá na conversa. Não, era isto, mas ele tomava uma microdose, era uma dose mesmo muito pequenininha de ecstasy, que fazia com que ele ficasse mais liberto, mais à vontade. E então ele explicava que a partir dessa terapia conseguiu ultrapassar a morte do pai. Pronto. Uma situação que ele não tinha ultrapassado, que havia coisas que ele tinha guardadas para guardado para ele e feito aquela coisa do fica lá atrás e não me lembro, mas se puxar um bocadinho pela cabeça até me lembro, pronto. E a partir daí, dessas doses mesmo muito pequenininhas, acho que era ecstasy, não tenho a certeza, ele conseguiu ultrapassar esta situação. Nesses casos, acho que se é medicamente aprovado agora, sendo que já evoluiu muito a ciência desde a altura em que se usava, o que é que foi? Era anticongelante era para não, era anos 20, não tenho a certeza, mas usavam um líquido que era água misturada com urânio, que diziam que dava muita energia e ajudava a curar gripes, era assim uma coisa. Então houve um senhor que decidiu que ia tomar isso, mas estilo uma garrafa por dia, quando era só uma colherzinha de café, e não acabou muito bonito. Não, porque o urânio destrói completamente o. Não, o senhor não acabou muito bonito, se quiserem podem ir procurar, não aconselho. Não, acho que. Não tenho para contar. Eu prefiro Não, muito sim, mais sincero. ouvir falar do Excel do que ouvir falar É. do. Pronto, então vamos passar à parte que eu gosto mais, que é números, Excel, Pedro, estás... Yay! É que se há coisa que o Pedro, não sei se para quem nos ouve pela primeira vez, para quem nos ouve desde sempre já sabe, mas para quem nos ouve a primeira vez, o Pedro é super fã dos Excels que eu, o Diogo e outras pessoas fazem para tudo em um par de Se voltas. quiserem, a gente tem ideias para fazer cenas no Excel, para tudo e mais Sim. alguma coisa. Sim. Imaginação não falta. Ora, portanto, Até eu... comida. Até comida. Até comida. Até comida. Até séries e filmes. Exatamente. Dá para tudo. O Excel é como aquela colher de pau não. que a nossa mãe tem lá. Dá para mexer Dá. sopa, massa, compota, dá para tudo.
Gostaste? Até porque... Continuo. Pronto. Portanto, eu fui procurar números de vendas de drogas, essas cenas. E descobri o relatório do combate ao tráfico de estupefacientes de 2020. Eu agora não tenho a certeza qual das forças de segurança é que produziu este relatório. Penso que seja a PJ, não tenho a certeza. Mas é de fonte muito mais fidedigna que o último episódio, que eram números do Correio da Manhã. Segundo dizem. Portanto, eu fui e lá nesse relatório tem os números de drogas, da quantidade de drogas apreendidas, do valor dessas drogas, ou seja, o valor de compra pelos traficantes, diria eu. E tem outros números. Eu fui aqui buscar 3 drogas, que eu acho que são as mais comuns, ou das mais comuns, que é a cocaína, o cannabis e o ecstasy, e fui fazer contas. Ora, se legalizasse as drogas e se vendesse, o que é que isto dava? Ora, como é venda de alguma coisa, havia IVA. Portanto, eu fui fazer contas. Mas IVA a 23% ou 6%? Claro que é 23%. Neste caso era a 23%. Se fosse para Tem drogas efeitos que é cara, já viste? se fosse para efeitos de saúde, consideraria 6 ou 13, dependendo depois da situação. Se fosse bem de luxo. Bem, de luxo é 23. Mas isto não é para É lazer. isso que eu estou a dizer. Exato, é para lazer, não é para. É 23. Ora, em 2020 foram apreendidas 10,06 toneladas de cocaína. Ora, chegaram cá, compradas pelos traficantes, a 32,5€, mais ou menos. O que dava 327, arredondando para cima, milhões de euros em cocaína. O cannabis, 33 toneladas e meia, a 5,15€ a grama, 173, arredondando para cima também, milhões de euros. O ecstasy é que foi menos, 11.100 comprimidos, a 3,17€ o comprimido, dá pouco mais de 35.000 euros. E o ópio não conseguiste? Não encontrei, não era lá por ok. acaso. Isto, valores, passando, valores base. Agora, sobre isto incidia ao IVA. Ora, sendo que estas drogas dão perto de €500.000, havia aqui 115 milhões de euros em IVA. Mas espera aí, tu deste o IVA a quanto? É É 23. 23? Ah, 23. está bem. Sim. Eu ia dizer isso. Sim. Arredondando, o €500.000 em droga, mais 23% de IVA, dava cerca de 615 milhões de euros a circular, sendo que depois o IVA era pago ao Estado, pronto. Ora, se pensarmos que andava aqui mais €500.000, mais 500 milhões de euros a circular, não é pouco, não é? Ou seja, ajudavam novamente a Segurança Social. Na Segurança Social, aqui, indiretamente Mas sim. ajudavas com Espera. esse número e Espera com lá. o outro, porque isto é o dealer que compra a este preço. Exatamente. E depois vai-te vender Eu ao Eu outro. aqui não claro. considerei a margem de lucro. E depois a Pois tens a revenda. margem Claro, a de questão lucro. é essa. E não E não considerei. só, Vocês vocês venda Vocês estão-se a esquecer de que desde a venda, desde a primeira venda até ao fornecedor e até finalizar a compra, vai ter que haver o transporte, não é? Isto é como as mercadorias internacionais, não é? Há alguém, portanto, do pacote de venda, há alguém que depois vai ter que andar com ela de um sítio para o outro, até ao local base onde se vende. E aí a pessoa tem que pagar salários, tem que pagar a loja e etc. Exatamente. Até vender finalmente ao consumidor final. Por isso, estou um bocado, diz-me só o do primeiro, quanto é que tu estavas a dizer? 327. Então, 327. cocaína. Não, quanto é que custaria, por exemplo, por isso, se eu quisesse comprar 1 kg, qual era o valor que estavas a dizer? Tenho aqui 32,5€ por grama. 32,5€ por grama. Portanto, isso seria 32,5€ seria que a última venda já? Não, era o valor É a que o valor dealer que o comprava. dealer Que o dealer A primeira comprava. pessoa a comprar cá, o primeiro fornecedor, por assim dizer, a comprar cá, comprava a este preço. Ou seja, Depois, o valor nunca seria abaixo de 70€, que era para eu ter lucro. E já, com certeza já com o IVA. Mas tens que pensar uma. Mas Até agora lucro. tens aqui outro Até lucro, fator. sim. Não é essa. Tens aqui outro fator agora. Que é. Isto é o preço, tendo em conta que é ilegal. Não, de acordo. Se passasse a ser Pois, legal, sim, os sim, preços iam exatamente. baixar. não sei. Não Os sei, preços- não sei, eu até acho que tinham tendência a subir. Exatamente porque aqui o Hum. fornecedor, não haveria muitos fornecedores para fazer chegar a isto. Mas tu, por exemplo, isto dito pelo que tu vês nos filmes, tu vendo
tu mandando vir cannabis do México, os gajos têm que pagar este, têm que pagar aquele, não sei o quê, para fechar os olhos e deixar passar e tal, não sei o Mas quê, é- e por aqui, depois menos- tens que pagar deste lado também. É menos despesa, isso aí é Certo. menos despesa. Isso aí eu percebo. A questão aqui, que era isso que eu estava a dizer no início, é quem é que vende e quem é que nós autorizamos a que entre. Porque aqui para mim a questão está aí. A minha questão da legislação seria sempre quem é que está capacitado para vender estes produtos para Portugal. E quando eu falo para Portugal, para dizer para a União Europeia, porque nós estamos sempre a nível de leis, sempre em acordo com a União Europeia. A questão seria que tu não poderias ter um tipo na Venezuela a fazer o fornecimento para Portugal se não estivesse dentro da lei. Se calhar terias uma pessoa da Colômbia que teria alguma facilidade de fazer essa transferência em vez de ser a Venezuela. Ora, aqui quando o fornecedor é único, é difícil que o preço baixe, porque só há um fornecedor. Não, mas eu acho que ele tinha razão. O Em quê? preço ia baixar. E eu achava porque E ia ser como importar as bananas. Não, mas espera. Sendo Percebes? legal, Tinha, Eu tenho Também- dúvida. também- Eu percebo o que estão a dizer, eu tenho dúvida que o preço baixasse. não, mas eu, depois também tens várias maneiras de mandar vir. Tens elas já secas, depois, ou elas ao natural e depois chegavas cá Claro, e fazias a claro. transformação. Porque a droga que se compra não é pura. Não, já vem com tratamentos. Já vem com químicos e não sei o quê. Agora, se viesse pura, iria ser outra coisa. Se calhar iria a ter variação pessoas dos que preços, deixavam de fumar. De a acordo. variação Isso dos aí preços eu não- acho que podia ir para qualquer um dos dois. Ou antes, para qualquer um dos três. Podia-se manter igual. Para ambos os dois, era o que queria dizer. Podia-se manter igual. Hum. Sendo legal, podia diminuir a quantidade de pessoas a consumir, que eram aquelas pessoas que era por rebelião e iam consumir, Sim. portanto, havendo menos pessoas, eles teriam que cobrar mais para obter os mesmos lucros, ou seja, os preços iam subir. Ou, sendo legal, haveria, suponhamos, mais pessoas a consumir, portanto, eles podiam baixar os preços para ter o mesmo lucro, ou até um bocadinho mais, sendo que havia mais consumidores. Sim. Portanto, aqui depende de como os consumidores das drogas, e depois dependia das drogas, se comportassem. Se iam consumir mais, se ia haver mais consumidores, Sim, isto se iam também é um- consumir menos ou Isto é menos um mero estudo. consumidores. Isto também é um mero estudo que estamos aqui a E estes pensar. valores é tudo tendo Sim, em conta sim, sim, que... os valores que tu viste, claro. Não, e é tendo em conta que é ilegal. Sim. Pois, Nós não não, sabemos é como é que isso- isto ia variar se fosse mas legal. porque se tirasse o fator ilegal, portanto, passando a ser legal, Pois, podias ter imensas variações nos preços. pronto, é isso. É isso. É. Portanto, legalizamos. Por mim, Vamos opa, falar com o onde é lado que eu esquerda sei? ou assim. não, que é que isso PCP, é legal? não, Isso é PCP, legal, acho né? que, eu acho que o PCP Qual são dos- gajos de O fumar. PCP não sei se está, como é que está neste momento relativamente a isso, mas quem tem mais força neste momento é a Iniciativa Liberal, que tem mais deputados que o Bloco de Esquerda. Não, Mas- mas qual deles é mas que se fuma inclina menos. mais para legalizar a droga? São os dois, É os dois. da mesma maneira. Não, Sim, sim. falar- Mas fumam os dois. dois o mesmo. É que eu acho Sim, que não, há uns- não, Eu acho que há uns que andam ali Não, um bocadinho mais que os outros. E hoje há já uma abertura mesmo a nível dos partidos do centro, o PS e o PSD. Há deputados que estão nitidamente abertos a esta discussão. Não, Acho eu, que ao, sim, acho que sim. ao contrário do último episódio, acho que a legalizar isto teria que ser muito mais controlado, Claro. porque o risco de morte é muito maior, diria eu, do que Sim, ir às meninas. ou quanto mais não seja de problemas do corpo. Sim, de danos irreversíveis. Danos irreversíveis corporais, sim. Isso Sim. aí eu acredito que sim. Aí mais do que a morte, porque a morte Eu é acho como que, tudo. em vez de. Conduzir um carro Sim, é propenso à morte. sair à rua, Sim. Sair à rua estamos propensos à morte, não é? pode, como nos filmes, pode-me cair um piano em cima. não é? Exatamente. Aí não é para mim essa questão. Aqui Não, é- quando sair de casa, Aqui é só o cão do vizinho. não Exato. está a cair nenhum piano, pode sair. Não, mas eu acho que era. Em vez de passares do 8 para o 80, ires Ir devagarinho. devagarinho. 8, 20. Paras ali no 44 que está meio. Não, imagina, por exemplo, Está meio. legalizavas a erva, 48. depois legalizavas 48. mais não sei o quê, depois legalizavas mais não sei o quê. E assim aos bocadinhos, ias legalizando. Podias era sempre voltar atrás. Tipo, legalizei isto, ok, isto está a dar asneira. Então volta a ser ilegal. Não há hipótese. Que é um. Vais experimentando. É como cozinhar, vais experimentando.
Até sair direito. Desde que não seja uma gastroenterite, está tudo Exatamente. Exatamente. Desde que não Portanto, estragues tudo. vamos legalizando aos bocadinhos E e logo se vê. vemos-nos no próximo episódio, não é isso? Qualquer coisa, liguem, que o gajo arranja qualquer coisa também para vocês. Exatamente. Né? Pronto.